Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, chegando neste domingão. Domingão é dia de Campeonato Brasileiro, então vamos falar do Brasileirão, porque tem clássico majestoso, 7 da noite lá em Itaquera, tem Corinthians, tem São Paulo, e um clássico cheio de ingredientes interessantes, né? Tem um tabu, Corinthians jamais perdeu para o São Paulo jogando em Itaquera, o estádio inaugurado em 2005, são 11 clássicos, se não me engano, e o São Paulo nunca venceu. E vem de um meio de semana de novo tumultuado, né? O São Paulo que perdeu para o Bahia jogando em casa pela Copa do Brasil, tinha empatado com o Bahia no final de semana passado jogando também no Morumbi, e a torcida começou a pegar no pé, já saiu protesto, dizendo que vai cobrar, tem gente falando, tá atrapalhando o elenco, a gente vai descobrir quem é, e aí já começa aquela pressão no São Paulo, porque de fato criou-se uma expectativa. O São Paulo que começou o ano mal com o Jardine, embalou um pouquinho ali depois com o Mancini, né, antes da chegada do Cuca, chegou até a final do Campeonato Paulista, a torcida esperava acabar com essa seca, esse jejum horrível da equipe do São Paulo, mas o Corinthians ganhou o título, São Paulo trouxe reforços, tem Alexandre Pato, tem o Tietê que está jogando muito bem, e aí criou-se expectativa para o Brasileirão e também a Copa do Brasil. A gente sabia que a Copa do Brasil talvez fosse o melhor caminho para o São Paulo ganhar um título esse ano, além do que era um título inédito, né? O São Paulo ainda tem chance, vai jogar lá na Fonte Nova no meio de semana, mas a gente sabe que fica mais complicado, vai jogar fora de casa, precisando reverter uma desvantagem. Mas o ponto é que a torcida está cobrando e é difícil você cobrar um trabalho do Cuca que chegou faz 2 meses. Por mais que ele estivesse aconselhando, assessorando o trabalho do Mancini, o trabalho do Cuca de fato começou há 2 meses. E você não pode, né? Chegaram peças, mudaram jogadores, o time do São Paulo vai passar por uma transformação, você precisa trabalhar, o Cuca precisa entender. Esse é um grande problema do futebol brasileiro. A gente não começa o ano com um técnico, a gente não contrata um time pensando no técnico, a gente não pensa até no técnico pensando no time. Então é mais ou menos, você vai encaixando, tentando encaixar um quebra-cabeça que você não sabe qual que é o final. Você sai montando, grudando peça para ver se dá certo, né? O São Paulo pensou num time com o Jardine, não deu certo, mandou ele embora, contrata o Cuca, e aí eu vou trazer esse cara, quem que eu trago, quem que eu faço, como é que funciona? O Cuca tá conhecendo o time, são 2 meses e com o jogo também. O São Paulo tem mais meios de semana livre, mas também tem uma corrida mais para você montar uma equipe. Então eu acho que São Paulo precisa de continuidade. A gente pode cobrar muita coisa do Cuca, muita decisão, não perceber uma evolução tão clara assim na equipe de São Paulo, mas eu acho que ainda é cedo para você pedir a cabeça do Cuca caso perca o clássico para o Corinthians, ainda mais num ambiente tão inóspito. E falando em ambiente inóspito, quem vai sentir isso é o Pato, né? Que é a primeira vez que o Alexandre Pato vai enfrentar a torcida do Corinthians. Quando ele estava no São Paulo não podia enfrentar o Corinthians por relações contratuais, mas agora ele vai jogar e com certeza ele vai pegar na bola e vai ouvir muita vaia. Isso afeta o jogador? Alguns caras se afetam. O Guerreiro, quando foi enfrentar o Corinthians pelo Flamengo, não jogou bem na partida que teve lá em Itaquera. Então, às vezes, acaba funcionando essa pressão da torcida. Tem jogador que gosta, se alimenta disso. Vamos ver como é que o Pato vai ser neste domingo. Com relação ao Corinthians, o Corinthians sofre com um problema de meio de campo, a falta de criatividade no meio de campo. Tem bons atacantes, Wagner Love está muito bem, o Gustavo voltou fazendo gol no meio de semana, passou por um período de seca aí, uma lesão também, mas é um cara que você sabe que você não pode bobear. O Bozelli não entregou o que se espera dele ainda, mas o ataque do Corinthians é bom. O problema é o meio de campo. Jadson fora de forma, abaixo do que ele vinha rendendo, e o Sornosa vive de brilharecos, né? Ele faz um bom lance aqui, cobra uma boa falta, dá um bom lançamento, mas você não tem aquela continuidade, você não tem aquela participação do Sornosa durante o jogo inteiro. Quem está criando mais, quem está levando mais a chance é quem vem mais de trás. O Júnior Urso busca isso aí, faz mais ou menos o que o Rodriguinho fazia no ano passado, no ano atrasado. Até o Ralf chega mais ao ataque e o Corinthians explora muito as laterais, né, com o Fagner pela direita e o Cleison buscando um pouquinho mais na esquerda, ele que vai mais na velocidade pelo lado esquerdo. Corinthians que pode contar até com o Everaldo, chegou agora, não treinou muito bem ainda, mas está liberado, talvez entre nessa partida, quem sabe no segundo tempo. Mas é um jogo difícil, por jogar em casa, por ter toda essa mística, aí o Corinthians leva um pequeno favoritismo, mas é difícil cravar que vai dar Corinthians. Eu acho que a gente percebeu isso aí nas finais do Paulista. O Corinthians venceu o Paulistão empatando o jogo no Morumbi 0-0 e venceu o segundo jogo com um gol do Wagner Love no finalzinho ali, naquele lançamento do Sornosa, inclusive.
mas a gente percebe que existe um equilíbrio muito grande entre as duas equipes. E eu acho que esse jogo vai ser mais uma prova disso e tem esse aspecto de tensão. É lógico, perder clássico é ruim, mas quando você passa por um mau momento, como é o caso do São Paulo, com essa cobrança já fica pior ainda, e o Corinthians pode desencadear. Tem gente que não está satisfeita com o rendimento do time, e aí uma derrota pode desencadear uma crise lá em Itaquera. Essa é a minha opinião, quero saber a sua, deixa o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e aquele abraço.